volta aqui na Rádio A Folha, eu, Silviane Steri, estou aqui com o programa Tríade Corpo, Mente e Espírito. E hoje o assunto que eu vou conversar com você, ouvinte, são as leis universais. O que são as leis universais, né? Eu aqui, enquanto advogada, fiz 6 anos de faculdade de Direito, passei em prova de ordem e advoguei durante 14 anos, ou praticamente uns 14 anos aí, fiz pós-graduações e fui estudando muita lei, né? E as leis foram me mostrando esse caminho, essas normas, essas regras. Naquele momento em que eu estudava direito, eu não tinha essa percepção que eu tenho hoje da vida e da existência. Então eu entendi essa lei humana que é criada conforme a cultura, conforme o local, e a gente vai se adequando a ela. Mas cada vez mais eu percebi que se nós, seres humanos, vivêssemos em mais harmonia conosco mesmo, talvez nem as leis humanas seriam tão necessárias dessa forma, né? Porque aí a gente teria o respeito, a compreensão, evitaríamos um monte de conflitos aí que são realmente gerados e criados pelas próprias pessoas. Mas enfim, então questão de legislação, eu estudei bastante, compreendo bastante, tive uma boa experiência, fui muito feliz, fiquei muito satisfeita no período em que advoguei, adorava questões familiares, empresariais, cíveis em geral, e com toda essa satisfação, cuidando dessa parte legislativa, desde o ano de 2010, praticamente, eu comecei a estudar um outro tipo de legislação, que são as leis universais, que são conceitos vindo lá do Antigo Egito, do início das civilizações, e que foram embasando aí um monte de culturas, um monte de filosofias, que foram trazendo embasamento também para alguns tipos de grupos, Rosa Cruz, entre outros aí, que fazem seus estudos, e foram sendo geradas a partir dessas leis universais, então que são considerados alguma base da existência do humano, querendo ou não querendo. E o que eu vou trazer, então, para você, ouvinte, hoje, é essas leis de uma forma mais sutil, não é ela aprofundada, não são as leis, assim, com o conteúdo técnico, porque aqui nós estamos no programa da rádio, e é para que você possa ter uma pinceladinha, assim, um pouquinho de conhecimento, para que essa palavra talvez faça sentido para você ou não, mas que você realmente comece a abrir aí o seu coração e a sua mente, através do seu ouvido, para receber essa informação, essa legislação, né? Essa regra, essa norma. E eu digo para você que ela é tão verdadeira que, por isso que eu digo assim, é querendo ou não querendo. E não há um juiz ou um julgador que está dizendo certo ou errado, bem ou mal sobre isso, mas sim você vai fazer essa compreensão a partir do seu dia a dia. Você vai perceber o quanto essas leis, essas 7 leizinhas que eu vou dizer, que eu vou trazer para você, o quanto isso vai fazendo sentido no seu dia. Então, novamente aqui, Silviane Steri, no programa da Rádio A Folha, 104.9, também sendo transmitido pelas redes sociais, Facebook da rádio, o YouTube da rádio, e aqui em Não Me Toque nós estamos sentindo um pouquinho de frio, mas também que traz esse aconchego para ouvir essa programação gostosa, que é o programa Tríade Corpo, Mente e Espírito. E toda vez que a gente vai falando dessas leis universais, eu também vou fazer referência ao ser humano que sou e que estou. E a partir do ser humano que sou e estou, eu vou transferindo a informação da minha própria consciência àquela pessoa que faz a ressonância comigo, né? Que faz esse entendimento, esse carinho, que consegue realmente, já falei isso no outro programa, que consegue realmente olhar para os olhos da outra pessoa e se enxergar ali, nela. Então vamos lá. Se quiser anotar aí, fica com o seu papel e caneta na mão e vamos à primeira regrinha, a primeira lei universal, que se chama a lei da causa e efeito. Causa e efeito. O
que diz assim: tudo que você pensa, fala e faz, volta para você. Cada palavra, pensamento ou ação enviam para o universo ondas eletromagnéticas, fazendo com que se tornem sua realidade. Então perceba que a causa e efeito poderia ser a ação e reação, ou plantio e a colheita. Gosto muito do plantio e colheita, porque aqui na nossa região nós somos prósperos em plantar e colher. Então, toda causa gera um efeito, toda ação ou omissão gera um efeito. E aí, aqui diz, tudo que você pensa, fala e faz. Então, a partir do seu pensamento, você já está gerando um plantio. É como se fosse uma sementinha que você está colocando na terra. E esse pensamento, se não for bem atento, se não for bem cuidado, ele pode ser um pensamento não muito próspero, não muito eficiente. Então, como eu disse antes, nós temos que aprender a nos exercitar e a exercitar esse cuidado do nosso pensamento, nossa fala e nossa ação ou omissão, né? Porque nem sempre é a ação, às vezes a omissão também vai gerar o efeito, também vai gerar a colheita. Algumas pessoas dizem assim: se você deseja colher maçãs, não pode plantar laranjas, não é verdade? Então, nós temos que estar bem atentos ao nosso pensamento, sim, porque ele é uma sementinha. A nossa fala também é uma semente. A nossa ação ou omissão também é uma ação. Também é uma semente. Então, a causa e efeito. A causa e efeito funciona você querendo ou não querendo. Preste atenção. Por hoje, dê um sorriso para alguém e veja o que recebe de volta. Por hoje, dê uma crítica em alguém ou fale algo negativo e veja o que recebe de volta. Se você na sua vida está recebendo muitas coisas ruins, informações negativas, tenha mais percepção e se veja mais no que você está fazendo com as suas próprias escolhas. E então, essa é a lei número 1, lei da causa e efeito. Preparado para a leizinha número 2? Papel e caneta na mão e vamos lá. Também não é você querendo ou não querendo, tá? Não tem escolha, isso simplesmente existe. É a lei do retorno. Lei do retorno. A lei do retorno é muito justa. Você pensou em algo e esqueceu ou não classificou esse algo como ruim, acaba causando desdobramento de outros igualmente fatos ruins. Tudo que você pensa, fala e faz tem o seu retorno, bom ou ruim. Então perceba, se nós temos a lei da causa e efeito, nós também temos a lei do retorno. Para algumas religiões ou filosofias, essa leizinha ela também pode ser considerada como a lei do karma. Eu não é que eu não gosto, se respeito total essa questão do karma, mas eu entendo que é mais sobre consciência, de que aquilo que eu estou emanando e emitindo e falando e fazendo e sendo, haverá o retorno, por causa da causa e efeito, como consequência ao retorno, é o resultado. Então, esse retorno, ele é inevitável. Se eu não plantar nada, eu não irei colher absolutamente nada. Se eu tenho aqui no plano da imaginação algo que eu não traga, por exemplo, a tristeza, eu estou me sentindo muito triste, estou plantando essa tristeza ou essa expectativa em relação a outras pessoas, minha mãe, pai, irmãos, amigos, companheiros, e eu estou ali esperando algo, vai ter um retorno. E esse retorno vai ser a frustração, vai ser a decepção. Então, quando a gente consegue compreender, olha, nós estamos já no número 2, então a gente tem a causa e o efeito, a gente planta, vai ter o efeito e já vai ter o retorno de tudo, é desde o pensamento, desde as nossas falas, desde as nossas ações e omissões.
Então, o que eu estou vivenciando no aqui e agora? O que você está vivenciando no aqui e agora? Nesse exato momento que você está ouvindo a Rádio Folha, o que você está vivenciando? São coisas boas na sua vida? Você está satisfeito com a sua vida? Esse é seu retorno. Esse é exatamente o seu retorno de todo o plantio, de toda a causa e efeito daquilo que você fez ao tempo antes. E esse tempo antes, nós podemos dizer também que pode ser um tempo antes muito além da nossa existência atual neste planeta. Então, a gente já vem desde todos os nossos tempos fazendo esse plantio. E a gente vai colhendo esse retorno. Mas o que é legal é que eu posso, nesse exato momento, trazer essa informação para a minha consciência e mudar. Mudar a minha forma de pensar, de falar e de agir. E essa é a grande maravilha do ser humano. A grande possibilidade de mudarmos. Você pode mudar. Eu posso mudar. Tá certo que vai ter pessoas que não vão gostar muito da nossa mudança, vão estranhar, vão achar que não tá legal, você era diferente. Sabe aquela coisinha assim que a gente diz, quando encontra as pessoas dizem, aí, como é que você tá? Se você disser assim, nossa, eu tô ótimo, tô bem, é mais ou menos como se o assunto tivesse terminado por ali, porque não há uma satisfação da outra pessoa. Ou então, a pessoa entra para alguma dentro da mente dela, ela começa a entrar no julgamento. Mas não pode estar tudo bem, tem alguma coisa errada, alguma coisa está ruim na vida dela, olha só isso e aquilo, e acaba usando aquele momento para se encher de informações que não são positivas para si mesmo. Então, é essa percepção que a gente vai tendo sobre a nossa vida. Então, o retorno que eu estou tendo, como eu estou me sentindo hoje, é o retorno. Faz parte dessa lei número 2, que é a lei do retorno. E vamos lá. Lei número 3. O que diz a lei número 3? Você já sabe. Lei número 1, causa e efeito. A lei número 2, lei do retorno. E a lei número 3? Essa eu amo demais. Eu uso ela o tempo todo. Quem me conhece, quem sabe, quem está comigo aí nessa jornada do 100% dono de si, quem está fazendo esses trabalhos com a gente, quem vem comigo no Instituto Siame, quem participa dos nossos movimentos e tudo aquilo que a gente está fazendo, sabe muito bem o quanto eu amo essa lei número 3. Porque ela diz assim, semelhante atrai semelhante. Uau! Uau! Adoro essa lei. Adoro, porque quando vem alguém falar algo de outro alguém, com aquela crítica, com aquele olhar, com aquela insatisfação, cara, é o teu espelho. Querendo ou não querendo, você tá falando é de você mesmo, porque semelhante atrai semelhante. E aí a pessoa vai dizer, mas não pode, aquela pessoa é muito diferente de mim, porque ela é assim, assim, assim. Pode ser que no comportamento, nas ações comportamentais, a pessoa seja diferente. Por exemplo, uma pessoa seja extremamente extrovertida e a outra totalmente introvertida. Então, nós temos uma diferença de comportamento. Mas energeticamente, espiritualmente, energeticamente, eu não sei como você gostaria de chamar isso, num cunho muito além dessa carne física, desse corpo físico, aquilo que os nossos olhos não veem, a semelhança está instaurada. Por exemplo, vocês já perceberam que um agressor precisa encontrar alguém que necessita ser agredido? Um traidor precisa de alguém que precisa ser traído. Estou dando exemplos negativos, isso não é muito legal, né? Mas é para que fique mais fácil a compreensão. Então, o que acontece? Existe alguma vítima e algum algoz nisso? Não, nem a vítima, nem o algoz. O semelhante atrai o semelhante. Nas suas entranhas, no seu interior, a semelhança está ali. Então, é uma energia, a energia da falta, a falta do amor próprio, a falta da satisfação pessoal, a falta do encorajamento, a falta do reconhecimento. E isso vai estar no algoz e na vítima. Vai estar nos dois que estão se atraindo. Então, vou dar um exemplo. Esses dias eu estava atendendo uma cliente
E ela me disse que entrou em contato, estava se relacionando num novo relacionamento, e a pessoa, ela andou 2.000 e poucos quilômetros, ela veio do Mato Grosso até o Rio Grande do Sul, e ela foi encontrar a pessoa e o companheiro, então, que ela ficou meses conversando via internet, esse companheiro não ficou em casa e foi trabalhar. E ela achava que ele estaria, os 7 dias, 5 dias, não sei quanto tempo que passaram juntos, estaria à sua disposição. E aí ela me contou essa história e disse assim, ele não ficou me esperando, não estava ali e tal, e eu não me senti legal e tudo mais. Tá, então ela fez toda uma situação, disse, porque não vai dar certo e tal, porque ele é muito carente e etc. E começou a trazer os pontos de vista sobre ele. E aí eu disse pra ela assim, tá, mas e você também não é carente? Não, mas ele é carente. Não, e você não é carente? Você está dizendo que veio, você se sentiu sozinha dentro da casa, mas quando não estava, ele estava fazendo algumas atividades com você, então você também não é carente? E aí ela começou a prestar atenção, claro, diante dos fatos que foram relatados, né? Diante das situações, tanto dela quanto dele, que a semelhança estava ali. Semelhante atrai semelhante. Ninguém vem à sua vida ao acaso, somente os semelhantes. Você não está satisfeito com os semelhantes que estão ao seu redor? Mude você. Faça os processos de mudança. Venha para o Instituto SEAME, faça as terapias, que nós temos várias disponíveis. Se encontre, modifique o seu ser interior e perceba que os semelhantes ao seu redor irão mudar. Se não mudar o semelhante, se mudar as pessoas, as formas delas serem, elas se afastam. E isso não é por mal. É algo natural, a gente vai fazendo pequenas mudanças e ajustes nas nossas vibrações, na nossa forma de pensar, de agir, de sentir, e as pessoas aos nossos redores vão mudando. E isso não é que um cresceu, o outro foi para o bem ou foi para o mal. Não, isso é algo natural, porque a semelhança energética acaba se afastando. Há esse processo, essa expansão da nossa consciência, vamos chamar assim, em que a minha energia vai mudando e os semelhantes que estão ao meu redor vão mudando também. E é muito interessante, porque, por exemplo, se você tem desconforto na sua relação afetiva, e aí você critica o seu marido ou a sua esposa, perceba e preste atenção que os seus amiguinhos todos vivem praticamente a mesma situação. E aí encontra-se o grupo de amigas, aonde a gente vai falar do marido, né? A sua insatisfação com o seu companheiro. Por quê? Porque semelhante está atraindo semelhante. E vice-versa. Se nós vamos lá assistir o jogo de futebol e vamos lá, a gente vai observar que a linguagem é a mesma. Então, semelhante atrai semelhante. Então, antes aí de criticar o seu semelhante, aquela pessoa que está se relacionando com você, preste mais atenção no seu próprio espelho. Olhe para o seu espelho, porque ali está muito, muito, muito sobre quem é você. Quarta lei. Então, vamos lá. Eu estou fazendo, gente, assim, um resumo, tá? Isso é um resumo, é só uma pincelada sobre essas leis universais, porque nos próximos programas aqui da Tríade, quando eu estiver aqui presente, corpo, mente e espírito, eu quero começar a falar um pouquinho sobre a nossa linguagem do corpo aí, sobre o corpo fala. E aí vai ser muito importante a gente entender esses princípios básicos aqui, essas leis universais. Então, a quarta lei também adoro, também assim, faz muito sentido para mim, porque ela é a lei do silêncio. Que tal silenciarmos, né? Silêncio. Cada vez que você critica alguém ou faz comentários sobre brigas de vizinhos, assaltos, problemas pessoais, ciúmes, aumenta a energia negativa que acaba somatizando nos corpos sutis até chegar ao seu corpo físico, seja como doenças, acidentes e etc. É preferível se calar a falar palavras negativas. Então, aqui é uma forma de trazer aqui o quanto a nossa palavra ou o ruído que a gente gera nos causa efeitos. E muitas vezes é muito mais saudável
a gente silenciar. Por isso que tem a filosofia ou religião taoísta. E dentro dessa filosofia, dentro dessa religião taoísmo, eles têm como princípio básico o silêncio. Existe uma meditação no YouTube que fala o silêncio do Tao. E nessa meditação há uma orientação. E lá diz assim: cada vez que você está falando, um pouco de Ti está sendo emitido. Chi, CHI, significa energia vital. Então, cada vez que você está se expressando, um pouco da sua energia vital está saindo. Aqui no exemplo que eu disse para vocês, é no exemplo negativo, né? Cada vez que você critica alguém, faz comentários sobre brigas, faz julgamento sobre outras pessoas, né? Fala ali, fulano tá fazendo isso, fulano tá demarcando território, tem que rir um pouco. Fulano você está gastando a sua própria energia falando dos outros. Você está colocando a sua energia. Não tem como a gente usar a nossa energia pro nosso bem, enquanto eu estou usando a própria energia ali usando pro outro. E o outro talvez nem vai sentir isso, nem vai, né? Não tem consequências lá sobre a vida do outro. Por isso que diz respeito a você mesmo. E você está gastando a sua energia, que você poderia estar usando a seu favor, você está colocando ela para fora, para uso totalmente ineficaz, está deixando a sua vida passar, está deixando o seu momento gastando com palavras em vão. Outra coisa nessa lei do silêncio que é legal, é que quando a pessoa está em negação, então normalmente ela fala e ela gostaria que você falasse, mas ela não vai te ouvir. Então fique em silêncio, né? Dê um sorriso, faça um pensamento positivo interior dentro de você, faça um Ho'oponopono, que também vou trazer aqui na rádio explicando o que é, aceito, te amo, sou grato. Então a outra pessoa está falando e você está ali na sua mente, eu aceito, te amo, sou grato. E não gaste a palavra, não fale porque ela não vai te ouvir. Mais uma coisinha sobre a lei do silêncio que eu também acho muito importante. Não dê opiniões sem ser solicitado. Não opine sem alguém pedir. Isso vale muito para as relações dentro de casa. Papai, mamãe, filhotes, marido e mulher, né? Sogra e sogro, tio e tia. Perceba hoje, no dia de hoje, faça esse compromisso aqui comigo, com Silviane Steri, que está aqui no programa da Rádio Folha, no programa Tríade, Corpo, Mente e Espírito. Faça esse compromisso comigo. No dia de hoje, não opine. Não opine sem ser solicitado. E quando a pessoa te perguntar o que tu acha, você pergunta de volta: você quer realmente saber o que eu acho? Porque você está dando um espaço de tempo para a pessoa perceber se ela realmente quer a sua opinião. E esse é um exercício muito interessante, porque as comunicações começam a se transformar em comunicações mais assertivas, mais positivas, e todo mundo ganha com isso. Então, assim, o que você acha disso? O que você acha? Eu boto a blusa cor-de-rosa ou eu coloco a blusa azul? A pessoa está fazendo a pergunta para o outro, mas essa resposta só ela tem. Porque quando ela se ama, quando ela se identifica, quando ela sabe o que ela vai lá para frente do espelho e ela vai ficar, eu acho que eu gosto mais de rosa, eu gosto mais de azul. Não importa a opinião do outro. Ou eu vou observar que eu estou numa dependência da decisão do outro. Porque eu não estou dono de si. Porque eu não estou consciente de ser quem eu sou, e aí eu preciso da opinião do outro. E aí é aquela história que tudo vai gerando as consequências, a lei da causa e efeito, a lei do retorno, né? E assim por diante. Então vamos lá. O controlado normalmente precisa do controlador, né? Então vamos lá, eu vou pegar meu carro agora e vou chegar ali na frente e vou dizer, vamos a Carazinho, né? Eu e você e ouvinte, vamos a Carazinho. E aí eu pergunto para você, ouvinte, vamos por qual caminho? Não tem só um caminho, né? Nós podemos
ir por Colorado, a gente pode ir por Lagoa, a gente pode ir por Vitor Greff, a gente pode ir direto daqui a Carazinho. Então até nem vou pegar Carazinho, vamos pegar Passo Fundo, né? Passo Fundo. Vamos para Passo Fundo. Vamos por Carazinho ou vamos por Vitor Greff? Eu não sei, mas eu sou motorista, o carro é meu. E aí a outra pessoa diz assim, não, vamos por Vitor Greff porque a estrada de Carazinho está muito ruim. Só que no meu íntimo, no meu ser interior, eu queria ir por Carazinho, porque eu me sinto mais segura, porque eu acho que passa por menos municípios, porque não passa por Pardal, porque não sei o quê. Não interessa as justificativas, tá? Mas o meu ser interior, ele dizia assim, não, vai por Carazinho. Mas eu entrego o poder quando eu dou a palavra para o outro dar a sua opinião. Então eu entreguei o meu poder, não, então tá bom, vamos por Passo Fundo. E aí, certamente, algo não muito legal nessa estrada vai acontecer. Ou eu vou ficar irritado com alguma coisa, com algum comentário, ou a polícia vai me parar, ou o pneu vai furar, ou alguma coisa assim acontece, porque eu entrei em desarmonia, porque eu tinha vontade de ir por Carazinho, mas segui o que o outro estava falando. Então, como nós estamos falando da lei do silêncio, eu estou aqui sugerindo para que você preste atenção na sua necessidade de que o outro defina algo por você. Observe que é você que tem que tomar as suas próprias decisões, porque há consequências. A lei da causa e efeito está funcionando. A lei do retorno está funcionando. Então, é diferente de eu pedir a opinião para embasamento da minha própria decisão. Eu não estou transferindo, porque se eu deixar totalmente, fica mais fácil depois eu me vitimizar, né? Aí aconteceu algo ruim e eu vou lá para a pessoa dizer, eu te disse que nós deveríamos ter ido por Carazinho. Ou eu não vou dizer que eu te disse, mas o meu ser interior sabia que eu deveria ter feito diferente. Então, a gente estar mais plenamente consciente, viver mais 100% dono de si, com mais atenção no dia a dia, na pessoa que a gente vai se colocando num empoderamento. Tem pessoas que não gostam dessa palavra, né? Porque, empoderamento. Não, a gente vai se transformando em pessoas mais poderosas, não é poderosas sobre os outros. É poderosa sobre a gente mesmo, que é realmente quem importa. Então, a lei do silêncio, ela traz essa grande oportunidade para a gente prestar mais atenção. Dentro do mindfulness, a gente vai aprendendo a fazer técnicas meditativas que nos tragam realmente para essa atenção plena. E essa atenção plena, ela passa por esse processo de silenciar, passa, é fundamental, é necessário silenciar. Até para fazer os exercícios que eu disse para vocês antes, sobre se perceber mais daquilo que você pensa, fala e faz, é necessário silenciar. Então, realmente, como diz o taoísmo, não gaste seu ti à toa. Não gaste o seu ti à toa. E para não gastar o seu ti à toa, nada melhor do que ouvir uma música, né? Então vamos lá, vamos ouvir uma música enquanto eu repouso, tomo uma aguinha aqui para a gente dar seguimento.